rumo a Porto Alegre, Flamengo indo pra essa decisão contra a equipe do Grêmio. Aqui você fica sabendo quem viajou, tá, meu camarada? Quem será que vai pra esse confronto? Tem uma declaração que eu achei muito promissora no que diz respeito à possível chegada de Wendel ao Flamengo. Declaração dada pelo técnico, pelo bom técnico, aliás, pouco falado, né, do Zenit, o Serguei Semak, que falou, e o Fábio Aleixo, né, brilhante, repórter brilhante, brasileiro que mora na Rússia há muito tempo, acabou tuitando, né? E a gente fala sobre isso, né? Abre aspas para o Serguei Semak. Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque a gente vai ver o embarque do Flamengo rumo a Porto Alegre. Tem informação de última hora sobre o Wendel, galera. Técnico do Zenit mandou-lhe o papo lá na entrevista coletiva pós-jogo. E também todas as informações do Flamengo sobre esse confronto de amanhã contra o Grêmio, então assista até o final. Se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, aciona o sino, deixa o teu like e vambora pro vídeo. Não sai do vídeo não, hein? Vambora. Informações do Flamengo pra essa partida de amanhã. Tudo bem, Beta? Um beijo pra você, bem-vinda. De novo fazendo inveja lá. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você também, pra Mari, pro Renato, pro Fã de Esporte. Tô fazendo inveja não, Renato. Tô aqui no fim de tarde, na praia, trazendo as informações do Flamengo pra vocês, também pro Fã de Esporte. O Flamengo que, inclusive, já deixou o Ninho do Urubu agora há pouco, foi pro aeroporto 7 horas da noite, então embarca pra Porto Alegre pra essa partida. E o rubro-negro divulgou que o atleta Davi Luiz apresentou dores no joelho direito, então não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio nessa quarta-feira em Porto Alegre. O Davi Luiz formou a zaga ao lado do Léo Pereira na partida do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, empate com o América Mineiro. Então a tendência é que o Fabrício Bruno volte mesmo ao time. O Flamengo tem outros desfalques, o Pulgar, que tem uma lesão na coxa direita, não viaja, e também o Gerson foi expulso na partida contra o Atlético Paranaense na fase anterior e está fora desse jogo. A tendência, de repente, do Thiago Maia voltar à equipe, estava suspenso também na partida pelo final de semana no Campeonato Brasileiro e à disposição agora de Sampaoli. Sampaoli até levou a campo nesse jogo do Brasileiro o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ele pode também tirar, de repente, um jogador do quarteto que estava pouco inspirado nesse último jogo e colocar o Vitor Hugo para dar um reforço ali no meio de campo. A expectativa, então, para esse time que o Sampaoli vai montar para encarar esse Grêmio na partida de ida. O Flamengo chega em Porto Alegre por volta de 9h10 da noite no aeroporto e vai para o hotel, aí chega por cerca de 9h30 da noite no hotel e amanhã tem esse jogo importante. Flamengo de olho nas Copas. A partida de volta é no dia 16 de agosto, aí a volta acontece no Maracanã. Gláucia. E um Flamengo que você já bem lembrou, né, Renato? Ainda naquela emoção, né? Aquela oscilação. Dúvidas? Um flamenguista hoje até me chamou no Instagram. Pô, Renato, o que acontece? Não sei, mano. Não sei, porque, tipo, o que você acha do próximo jogo? Não sei, porque realmente é um time que ele não consegue ser regular, e eu não falo nem de cima pra baixo. Ele tem a capacidade de fazer bons jogos, e aí faz o jogo que fez contra o América, por exemplo. A última impressão, vamos levar a última impressão, é a que fica mais forte na nossa mente. Que jogo, meu Deus do céu, sabe? Muito abaixo. Time sem nenhuma capacidade de infiltrar. O América perdeu o jogo. Não foi o Flamengo que empatou, não. Até o São Paulo falou isso, né? Não, o São Paulo ficou pé da vida, com razão. O time oscila muito em intensidade. Tem jogos que é mais agressivo, tem jogos que marca mais de longe. Ofensivamente, está muito claro que o time ainda não, vamos dizer assim, ainda não assimilou a questão até do jogo mais posicional do Sampaoli, de trabalhar e tal, tem com muita dificuldade para infiltrar. O América foi melhor no Maracanã. O América deixou escapar realmente um resultado. Então, é difícil você projetar alguma coisa dentro de um time que ele é tão irregular, que você sabe que é um treinador que tem uma capacidade gigante, que é um treinador de conteúdo, que tem qualidade, e de um elenco que tem a capacidade de resolver qualquer jogo a qualquer momento. A gente está falando do melhor elenco da América do Sul. E que está trabalhando para ser mais forte ainda, até o fim da janela. Então, hoje eu confesso para vocês que é um dos times mais difíceis de comentar o Flamengo, porque você não entende.
Tem time que tá indo pra um caminho ruim, só ruim, você fala, tá ruim. Tem um time que tá indo pra um caminho só bom, é só bom. O Flamengo não, ele é bom e ruim e cada hora é uma coisa. É quarta e domingo total, suco de Brasil, não aguento mais o Flamengo, tá complicado. E era uma sequência muito grande, né, de invencibilidade até a partida contra o América, que o desempenho foi ruim. E mesmo assim, a gente não tem a capacidade de afirmar, agora foi, agora encaixou, agora... Contra o Santos, por exemplo, ganha, mas como ganha? Exatamente. Muito mais assim, também pelo adversário que enfrenta. Exato. Foi isso, ganhou lá. Exatamente. Contra o América, eu achei que o São Paulo foi muito de peito aberto, assim. Só com o Alan ali de volante, o Alan que acabou de chegar, é um super jogador, mas ainda assim pode ter esse tempinho de passar por para assimilar a ideia. Eu acho que contra o Grêmio é um jogo difícil, porque é fora de casa. Assim, é um coletivo muito forte, é praticamente, né, o melhor elenco da América, assim, individualmente. Mas por alguma razão ainda não conseguiu encaixar e ainda não conseguiu manter uma sequência que até... Não sei nem, assim, pra mim não passa nem pela questão do São Paulo mexer no time. Pra mim não é nem isso que a gente pode falar lá, tá vendo? Ele não dá nem tempo, né? Ele não dá nem rodagem, pra mim não. Independentemente de quem ele coloca ali, a gente não consegue afirmar que vai desempenhar, que vai organizar. Defensivamente também, o Flamengo sofre muito quando em certo momento desconcentra ali e aí o adversário consegue chegar com muita facilidade. Então acho que além de tudo, é um jogo pra estar pilhado desde o momento, assim, de pura concentração no que a partida pode oferecer. Mari, você toca num ponto que a gente sabe desse coletivo forte que o Flamengo tem, mas que ainda hoje parece muito se apegar a individualidades, né? E a gente vê um Grêmio, como a gente acabou de falar, de um coletivo que se ajustou. Exato. Então, se a gente for fazer o recorte mais próximo, se formos buscar essa partida do Flamengo contra o América, pegar esse momento do Grêmio, de vice-líder do campeonato, de vencendo, e de um time que a gente até outro dia dizia também dessa dificuldade de imprimir uma sequência e tal, e que parece que agora de fato se ajeitou. O Flamengo, de uma maneira geral, eu diria que ele coletivamente ele está até longe do seu ápice, do que ele pode entregar. Para mim ainda não é nem aceitável. Acho que teve bons jogos aí. O Flamengo até dentro das próprias partidas ele oscila, né? Ele tem às vezes um tempo bom, outro tempo ruim, enfim. Só que o Calçade fala muito sobre isso. Com as individualidades que o Flamengo tem, não é todo jogo que vai exigir coletivamente 100%. Tem vários jogos na temporada que o Flamengo, sem entregar tanto, vai ganhar e vai ganhar tranquilo, porque tem uma capacidade individual muito grande. Agora, para mim, o Flamengo, o mundo ideal é o momento que esse clube tiver uma gestão, para mim, técnica, porque essa questão de o coletivo ainda não funcionar é fruto de troca de treinador toda hora, às vezes até de planejamento. O Flamengo tem um ano atípico de ter que ter esticado a corda logo no começo, aquela loucura. Fisicamente o time ainda não está equilibrado, porque troca também toda hora de metodologia de treinador. Então, o Flamengo bem coletivamente é quase imparável pela qualidade que tem. Eu acho que os adversários olham e falam, que bom que o Flamengo coletivamente não está ajustado. Porque esse time, quando minimamente encaixou coletivamente, ele foi competitivo e ele briga. Se ele não ganha tudo, ele briga por tudo. E é mais ou menos isso. O lado do Grêmio foi um Renato que precisou buscar, né, uma nova maneira de atuar. Assim, pegando o recorte de estadual e começo de campeonato brasileiro. E ele falou lá na frente que o time dele brigaria pelo que está brigando agora. E ele foi buscar isso, né? Além de tudo, ter conseguido de uma maneira muito rápida ali e, obviamente, contando com a entrega do Soares, encaixar ele no time de uma forma que só agregou. Então, acho que o Flamengo ele passa por esse processo de que o São Paulo ele mostra descontentamento, mesmo se o time ganha, né? Ele tem falado isso diversas vezes. Ele falou numa das, acho que 2 partidas para trás, que é importante o time saber descansar com a bola também. Então, acho que a demora em assimilar diversas ideias do Sampaoli, mas ainda assim consegue resultados, porque tem um time no individual muito forte. El Carecon já vem passando, Rorrito Sampaoli passando aí normal, embarcando
para Porto Alegre, imagens aí gravadas pelo nosso canal, tá aí o auxiliar de preparação física do Sampaoli, Fabrício Bruno, que estava com problemas no tornozelo, viaja normalmente, tá aí o Fabrício, boa sorte Fabrício, goleiro do Flamengo, atualmente titular do Flamengo, Matheus Cunha passa aí, Alan, que deve começar como titular também passando, temos aí o lateral direito da equipe do Flamengo, Wesley, também passando por aí. Quem será mais que vai passar? Everton Cebolinha, rapaziada. Tá aí, ó. Será que vai rolar a lei do ex pra cima do Grêmio? Vamos ver. Tá aí o Pedrão, queixada, passando aí também rumo a Porto Alegre, Flamengo indo pra essa decisão contra a equipe do Grêmio. Aqui você fica sabendo quem viajou, tá, meu camarada? Quem será que vai pra esse confronto? Tá aí o garoto da base do Flamengo, André, tá o Guilhermo Varela, lateral uruguaio, passando aí também rumo a Porto Alegre. Temos aí Igor Jesus, volante revelado no Flamengo. Léo Pereira viaja normalmente também rumo a Porto Alegre. Ele, o seu fone de ouvido estiloso, passando nesse momento. Tá aí o Thiago Maia, acabou de passar pelas lentes da nossa câmera também. Quem temos aí? Acho que é o Ayrton Lucas, hein? Não, o Luiz Araújo e Santos, passando aí, Matheus França, que existem rumores de venda do Matheus França passando aí também. Tá aí Rodrigo Caio, zagueirão do Flamengo, não vem sendo utilizado pelo Sampaoli, mais viagem. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, também pegou ali a sua maletinha e coisa e tal, deu joinha pra galera, valeu Felipe, tamo junto. Jorjan de Arrascaeta, nosso uruguaio maravilhoso. BH, olha o Bruno Henrique aí, galera, passando também rumo a Porto Alegre. Pablo, Ayrton Lucas passando aí agora. Temos aí Everton Ribeiro passando também. Vitor Hugo pegando a sua maletinha e embarcando no avião fretado do Flamengo. E o Gabigol, que sempre é o último a sair, portanto, tá aí. Ah, tem o Rossi ali atrás do Gabigol também, passando aí. Esse é o time do Flamengo, tá? Galera, não sai do vídeo, que agora a gente vai ficar com um grande jornalista, Bernardo Ramos. Vai lá, se inscreve no canal do Bernardo Ramos, falando sobre a situação do Wendel, rapaziada. Vamos lá, hein? Vamos acompanhar. Né? Que a gente vai falar sobre o Wendel, negociação de Wendel com o Flamengo, tá? E tem uma declaração que eu achei muito promissora no que diz respeito à possível chegada de Wendel ao Flamengo. Declaração dada pelo técnico, pelo bom técnico, aliás, pouco falado, né? Do Zenit, o Serguei Semak, que falou, e o Fábio Aleixo, né? Brilhante, repórter brilhante, brasileiro que mora na Rússia há muito tempo, acabou tuitando, né? E a gente fala sobre isso, né? Abre aspas para o Serguei Semak. O Wendel, todo mundo sabe a situação dele. Está procurando um clube, vai entrar em forma e é isso que ele pode falar. Bom, o empresário dele está procurando um clube, o Flamengo, então está liberado. Eu tomo como significado desta declaração o fato de ele estar liberado para negociar com qualquer clube, ou para jogar em qualquer clube, né? O Wendel chegou, ele até assistiu ao jogo do Zenit, né? Na Rússia, evidentemente, né? Em São Petersburgo, sede do Zenit, e o Zenit até publicou lá na sua rede social, o Wendel está por aqui, torcendo pelos rapazes, aquela coisa toda e tal. Então, assim, o Wendel está liberado para negociar. O Zenit, por meio do seu técnico, né? Essa é a primeira declaração que eu ouço, pelo menos que eu vejo, né? E confio plenamente no Fábio Aleixo. Primeira declaração que eu vejo em que o técnico Serguei Semak fala sobre isso. O jogador vai procurar outro clube, vai entrar em forma e vai procurar outro clube. O empresário dele está procurando outro clube, né? A questão é chegar na grana que o Zenit quer para negociar o Wendel. O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, né? Vale lembrar que o Wendel custou ao Zenit 20 milhões de euros. Foi contratado ao Sporting de Portugal, jogador que saiu do Fluminense para ser negociado com o Sporting e depois foi para o Zenit, né? Então fica esse impasse, né? Sobre Claudinho, a negociação muito complicada, muito difícil que o Claudinho jogue pelo Flamengo. Vai lembrar sempre que o primeiro a falar sobre isso foi o Mauro César, né? Um amigo, companheiro nosso, Mauro César, né? Mas é uma negociação muito difícil, muito complicada essa.
Não acredito que hoje vai acontecer. Tá? Mas a do Wendel, em contraponto, é fundamental para o clube. O técnico Jorge Sampaoli, inclusive, pediu um jogador para essa posição. Veja, o Wendel não é um primeiro volante. Aliás, o Flamengo está bem servido nessa posição. Tem lá o Pulgar, o Thiago Maia, o Alan, né? Ele é um jogador para atuar um pouco mais à frente, na posição que era do Arturo Vidal. E o Jorge Sampaoli falou que precisa urgentemente de um jogador com esse perfil. Esse cara é o Wendel. Esse cara é o Wendel, que poderia formar uma dupla, por exemplo, com o Alan, ou com o Pulgar, ou com o Thiago Maia. Repare que o Thiago Maia eu falo pouco aqui, porque vai perdendo cada vez mais espaço, na minha opinião, no elenco do Flamengo, né? Então, quando você ouve o técnico do Zenit liberando o Wendel, trata-se de uma notícia promissora, né? Trata-se de uma notícia muito promissora para o andamento dessas negociações. Vale sempre lembrar que o Zenit não é um clube vendedor, então vai bater o pé. A mesma coisa que aconteceu com o Claudinho. Vai bater o pé. O Zenit tem muito dinheiro, tem o dinheiro da Gazprom por trás dele. É um clube que pertence lá à Gazprom, que domina o futebol russo. Só que para esses caras no momento não vale a pena jogar na Rússia. Porque a Rússia não está disputando os times da Rússia. Exatamente. Disputam Champions League, Europa League, Conference League. Eu estou falando em ordem de importância aqui. Então não tem por que continuar jogando no futebol russo. Não tem motivo para isso. Ai, Bernardo, mas os caras jogam muito bem. Ganham muito bem, melhor dizendo. Jogam no melhor clube da Rússia. Sim, tudo isso é verdade. Mas o cara quer vitrine. O jogador de futebol adora. O jogador brasileiro adora ir para a seleção, gente. Não acreditem nesse papo, não, de que jogador não quer jogar na seleção, que abre mão de convocação, aquela coisa toda. Isso não existe. Isso não existe. Então o cara quer jogar na seleção. O cara como o Claudinho, por exemplo, que pode pleitear aí uma convocação para a seleção brasileira, já foi convocado para a seleção brasileira, o cara quer disputar uma Copa do Mundo. Qual a forma mais fácil de um cara desse jogar a Copa do Mundo? Jogando pelo Zenit, ninguém vê os jogos do Zenit, né? Eu trabalho no Band Esporte. O Band Esporte transmitiu os jogos do Campeonato Russo. Acompanhei durante muito tempo o Malcolm, o Wendel jogando. O Wendel faz uma dupla ali com o Barrios, né? Que era cabeça de área do Boca Juniors, inclusive. Esses caras querem jogar na seleção, cara. Querem vitrine. Quer vitrine maior do que o Flamengo? Não existe. Não existe vitrine maior do que o do Flamengo, né? Aqui, rapaziada, nós temos o querido Fábio Aleixo, que o Bernardo Ramos falou, né? Trazendo a declaração do técnico do Zenit, o Sergei Semak. Vamos ler aqui. Sergei Semak, técnico do Zenit, sobre o Wendel. Vamos lá. A situação do Wendel não mudou. Ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Seu agente está trabalhando nisso agora. Isso é o que eu posso dizer no momento, ou seja, praticamente liberou, né? Expulsou esse modo de falar, mas liberou aí o Wendel lá da equipe russa e ele deve realmente fechar contrato com o Flamengo. Você gosta, você não gosta? Deixa nos comentários, tem Flamengo e Grêmio amanhã, mais tarde ou amanhã a gente volta com mais informações, belezinha? Tamo juntão, saudações rubro-negras.